Vamos falar de um outro assunto agora? Semana que antecede o Dia das Mães e o Ver Mais já buscou trazer aí temas que ajudem as mamães modernas, né? Ontem nós falamos em como manter a feminilidade após o nascimento do filho. E hoje o tema é outro, equilibrar o tempo dedicado aos filhos e ao trabalho, que é um dos grandes desafios das mulheres na atualidade. Depois de se tornar mãe, tem que fazer adaptações, concessões no seu dia a dia, isso é fundamental. E para falar sobre como conciliar a maternidade com a vida profissional, a coach e também psicóloga Kelly Moraes está aqui comigo hoje. Kelly, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo bem. Kelly, ser mãe, hoje em dia a gente tá vendo muito isso, que as pessoas estão desmistificando aquela coisa de glamour, como é doce, como é lindo, não, é um trabalho árduo, né? Muito. E a mulher moderna, ela não abre mão de trabalhar, seja porque é necessário, sim, nas famílias, né, ter uma renda da mãe também, assim como realização pessoal, né? Muito. E aí você, como psicóloga, coach, dá para conciliar maternidade e profissão, não sei se dá pra dizer numa boa, mas dá pra fazer isso? Sem enlouquecer. Sem enlouquecer, ótimo. Melhor assim. Numa boa não digo, mas sem enlouquecer. Sem enlouquecer é bom. Então, na verdade, esse movimento todo da mulher, ele começa lá na década de 60, né? Quando os homens morrem na Segunda Guerra Mundial e aí quem tem que ir pra frente são as mulheres. Tem que sair de casa e trabalhar. Então, essa mudança já vem caminhando e agora a gente está num momento, né, de uma geração que tem propósito, que tem meta e tal, e também quer ser mãe. Então, por muito tempo, as mulheres adiavam o sonho da maternidade para encarar a vida profissional. Não, ou você é profissional ou você é mãe, senão não vai dar. As empresas bloqueavam um pouco isso. Um pensamento coletivo, vamos colocar assim, né, um padrão social. Sim. Hoje não, hoje a gente vive a possibilidade de equilibrar as duas formas, muitas mães trabalhando de casa mesmo, e eu mesma sou mãe, tenho uma filha de 5 anos, então às vezes as pessoas falam, mas como é que você faz? Eu falo, a gente faz. Porém, algumas concessões a gente tem que fazer, algumas escolhas. Então, gerenciar o tempo... Que concessões são essas agora, né? O que a gente tem que botar na lista de prioridade para conseguir conciliar? Porque dá para dizer que não dá para ser 100% nos dois? Não dá para ser 100% nos dois. Não dá, não tem como. A gente o bacana é que a gente tem essa dualidade humana. Então, assim, eu tenho como ser mãe, ser profissional? Sim. Porém, algumas concessões como? Eu vou ter que gerenciar melhor o meu tempo. Então, um dos fantasmas que assola as mães, talvez quem nos ouve vai se identificar, que é essa coisa. Eu vou compensar o tempo que eu tô fora de casa, dando presente pro meu filho. O meu filho faz birra porque eu tô fora de casa. Porque, né? E, na verdade, não. A concessão é com você mesma. Né? Você se permita entender que você vai passar talvez um pouco menos de tempo que você gostaria. E aí a qualidade do tempo é que importa e não a quantidade. Então o gerenciamento do tempo, por exemplo, é o primeiro aprendizado que a gente precisa colocar na lista. Preciso gerenciar meu tempo. E tem um momento na vida de toda mãe, eu acho, que é aquele, depois do período de ficar em casa com o filho, a licença maternidade, volta ao trabalho. Isso. É um sofrimento muito mais para a mãe, eu acho, do que para o filho, que, né, a gente acha, vai chorar, não vai querer, só eu cuido bem do meu filho. Isso. Esse momento de volta ao trabalho, de voltar as atenções para a mulher que trabalha. Isso. Como é que tem que ser isso? O que ela deve levar em consideração? E aí, onde entram as concessões e também o que ela tem que abrir mão para levar com tranquilidade? Uma das coisas importantes, assim, eu trabalho com mulheres que mudam de carreira ou que também estão nesse período. E agora? O que a gente faz? Eu olho para aquele serzinho e falo, não vou deixar ele lá. Né? Se eu pudesse, ficava mais 6 meses, mais 3. Então, assim, essa ideia, assim, de você avaliar primeiro qual é a estrutura que você tem. Né? Quem pode te ajudar em casa, quem consegue, quem não consegue, não, eu não tenho. Então, essa questão que é muito mais difícil para a mulher do que para a mãe, do que para o filho, as crianças vão se adaptar. Esse é o primeiro ponto. Sim. Então, a criança vai se adaptar, mas ele não se adapta, porque talvez, e só talvez, você não está se adaptando. Então, eles sentem, né? De 0 até 3, 4 anos de idade, a criança e a mãe é uma unidade só. Então, se você se abala, ele se abala. Então, e aí, eu também queria te perguntar uma coisa, Kelly. Tem muitas mães que têm essa possibilidade, não vou abrir mão da minha carreira, da minha vida profissional para ser somente mãe. E aí, fica naquele paraíso que é só ser mãe, se dedicar ao filho, que eu acho maravilhoso. Bacana.
Mas em algum momento a vida cobra, o que, que você acha, o que, que você tem a dizer para as pessoas que fazem essa opção? Isso. Porque se em algum momento na vida ela quiser voltar ao trabalho, que tipo de situação ela vai enfrentar? A vida cobra sim. Ao mesmo tempo, a vida dá tempo para você. Então, o que acontece? Tá em casa, decidiu. Eu mesma, quando tive minha filha, eu optei por 1 ano ficar em meio período na minha casa. Falei, não, em casa, vou ficar com ela todas as manhãs. O que acontece? De novo, lá a nossa conversa do gerenciamento do tempo. Então, e a outra parte do tempo em que meu filho dorme, brinca, o que eu vou fazer por mim? Ótimo. Né? Então, gerenciar o seu tempo para uma caminhada, para um momento de leitura, não abandonar, desenvolver hábitos que deixem você ativa. E não significa que você na frente do celular ou do computador vai estar ativa. Então, tem que lembrar disso. O gerenciamento é de autoconhecimento. O que você gosta, que você não está abandonando. Tá certo. Kelly, obrigada por estar aqui com a gente, viu? E um ótimo Dia das Mães para você. Isso, para todas nós. Obrigada. Para todas as mamães. Obrigada.